de simbologia bíblica. Nós falamos a respeito de alguns símbolos que nos são muito propícios nesse assunto que nós estamos falando, que é o assunto da pessoa e da obra do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Nós falávamos na semana passada a respeito de uma imagem que ela fala algo da parte de Deus para nós. Nós falamos a respeito dos dons espirituais, dissemos que a relação deles, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o 10, quando nós lemos lá, nós percebemos que ao todo são 9 dons espirituais. Ok? Vocês lembram disso, né? São 9 dons espirituais ao todo, e nós entendemos que esse 9, ele já fala algo para nós, porque os números na Bíblia, eles têm um significado, e o número 9, o significado dele é justamente a frutificação. E aí nós fizemos um apanhado de algumas imagens, de alguns elementos importantes do tabernáculo de Moisés. Dentre eles nós falamos da Arca da Aliança, por exemplo. Nós dissemos que a Arca da Aliança, ela tem uma composição interessante, que ela é composta de 2 materiais. Um dos materiais da Arca da Aliança, que forma esse baú, é madeira. Porém o revestimento da Arca da Aliança, ele é de ouro. Então nós temos 2 elementos, 2 materiais que fazem ali um objeto que representa algo muito importante no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que é justamente o que? A presença de Deus. Então a Arca da Aliança, ela era no Antigo Testamento uma garantia da presença de Deus. Deus se movia, falava, operava, ministrava grandes coisas por meio desse baú dourado chamado Arca da Aliança. Você sabe disso. E esses 2 elementos são interessantes, porque nós temos madeira e nós temos ouro. E dentre os significados da madeira, um dos significados da madeira está ligado à humanidade. Interessante isso, né? Ela está ligada à humanidade. E outro significado do ouro, além da realeza, além da questão da riqueza, ela também tem um significado que é a divindade. Então quando você une esses 2 elementos, que é humanidade e divindade, num mesmo objeto, que no caso ali é a Arca da Aliança, você tem uma informação embutida. Você tem uma informação interessante, que vai fazer sentido na pessoa de Jesus. Quando você lê a Bíblia e fala então lá que o verbo se fez carne, ou por exemplo uma expressão como Emanuel, obrigado Tânia, como Emanuel, que significa o que mesmo, Emanuel, irmãos? Deus conosco, ou seja, Deus, divindade, está entre nós, está conosco. Essa realidade de um Deus que se fez homem, de um Deus que se fez carne, como está em Filipenses capítulo 2, e como também está em João capítulo 1, quando fala a respeito desse verbo, dessa palavra de Deus que se fez carne, está falando a respeito dessa ligação, dessa realidade da divindade com a humanidade. Então na pessoa de Jesus nós temos esses 2 elementos. Nós temos em Jesus 100% Deus, nós temos em Jesus 100% homem também. E essa relação é muito interessante, porque quando nós olhamos para a Arca da Aliança, o simples fato desses 2 materiais lá, já nos ministra a respeito daquele que viria, que é o Messias. Então, quem é, no Novo Testamento, a presença de Deus? O autor de Hebreus garante quem é. Ele fala assim, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus é Deus. Em João, capítulo 1, fala, e o verbo era Deus, e estava entre nós. Ou melhor, o verbo era Deus, e sem ele, sem nada que foi feito se fez. Então, fala a respeito dessa realidade da divindade de Jesus, e fala, obviamente, a respeito da humanidade de Jesus também. Então nós temos uma figura interessante aí na Arca da Aliança. E eu falei de uma outra figura interessante que nos faz entender melhor a respeito desse tema, que é os dons espirituais, que é o candelabro. E esse candelabro é interessante, o candelabro judaico, não é qualquer candelabro, mas o candelabro judaico, que é a menorá, também assim mencionada na linguagem hebraica, ela tem uma haste central, ok? E ela tem esses desdobramentos daquelas outras hastes, 3 hastes para um lado, mais 3 hastes para o outro. Quando Deus fala com Moisés como que deveria ser feito esse candelabro, Deus se encarrega de dar os detalhes, que deveria ter lâmpada nessa haste central e lâmpadas, ou melhor, ser iluminado daquelas demais hastes, 3 hastes da direita, 3 hastes da esquerda. Mas tem um detalhe interessante, quando Deus fala com Moisés, ele fala para que ele colocar amêndoas em cada uma dessas 3 hastes. Então, seja nas hastes da direita, seja nas hastes da esquerda, ele deveria colocar 3 amêndoas. E a amêndoa é também um elemento, um símbolo a respeito da frutificação. Interessante isso.
Tanto é que a vara que floresceu de Arão, quando ela floresce, ela frutifica, ela mostra lá amendoeira, é uma amêndoa que acontece lá. Quando Deus fala, por exemplo, com Ezequiel, e pergunta a Ezequiel o que você vê, Ezequiel fala, eu vejo uma amendoeira, eu vejo uma árvore de amêndoas, e tem todo um significado de frutificação por meio dessa imagem. Então, quando você soma 3 vezes 3, obviamente, você tem 9 aqui de um lado, 3 hastes, 3 amêndoas em cada, você tem 9 amêndoas do outro, você tem então 9 elementos de um lado e 9 elementos do outro. Isso também pode ser feito, sem parecer uma heresia ou um abuso da Escritura, pode ser feito claramente uma informação que Deus está falando por meio dessa simbologia. Assim como a Arca da Aliança fala algo, e cada elemento, o tipo de madeira utilizado, de que árvore vinha, tudo fala na Bíblia. Tudo fala, tudo tem sentido, tudo tem significado, tudo tem um propósito. Não é à toa também que esse candelabro também fala. Por quê? Porque o elemento que compõe o candelabro, ele é qual? Qual é o material que é feito o candelabro? Alguém ainda lembra? Completamente ouro. Tanto é que quando Deus fala com Isaías, fala assim, Isaías, o que você vê? Isaías fala, eu vejo um candelabro de ouro puro. Ele fala assim para Deus. É o que ele estava vendo na visão que ele teve. Esse candelabro que tanto Isaías viu, quanto aquele que foi feito por meio do tempo de Moisés, de acordo com a direção de Deus, ele era um candelabro totalmente feito de ouro. O que o ouro é, que a gente já mencionou? Ele é uma das simbologias a respeito do ouro, é o quê? Deus. Exatamente, a gente falou, além de riqueza, além de outras coisas, ele é Deus. Então, perceba, o candelabro, ele está falando a respeito de uma realidade que é totalmente de Deus. O símbolo do candelabro, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. Interessante isso, né? Quando o Senhor fala com Abacuque a respeito do que ele está vendo um candelabro, e aí vem toda aquela história, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, tem uma mensagem embutida na questão simples do candelabro, que é justamente a pessoa do Espírito Santo. Então, ele é totalmente de Deus. Essa é a ideia que Deus está querendo dizer. Quando está querendo dizer que é totalmente de Deus, está querendo dizer o que com isso? Que não é da terra, não é humano, não envolve algo da nossa humanidade. Não tem a ver com madeira, tem a ver com ouro. Não tem a ver com homem, tem a ver com Deus. Esse é o candelabro. Mas tem uma ideia que nós já entendemos na semana passada, estou só repetindo aqui para poder frisar, que é a ideia de que nós temos 9 elementos de um lado e 9 elementos do outro. Você pega 1 Coríntios capítulo 12, naquilo que é chamado de dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Não é dons de serviço, não é dons ministeriais, mas é dons do Espírito Santo, tá? Essa é a palavra. O Espírito concede, o Espírito dá, o Espírito manifesta. Então são dons que manifestam a pessoa, a obra do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 a 10. Lá nós temos uma relação de quantos dons espirituais mesmo? Nós temos 9 dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo, foi o mesmo que escreveu para 1 Coríntios, né? Falou aos Coríntios, em 1 Coríntios, ele também escreveu para Gálatas, para os Gálatas, na cidade de Galácia. Ele escreve no capítulo 5, versos 32 e 33, e ele escreve a respeito de aquilo que é conhecido como o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Aí tem lá, né, amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, ao todo 9 características de um mesmo fruto, que é o fruto do Espírito. Interessante. Então nós temos de um lado o fruto do Espírito, uma representação, é claro, do fruto do Espírito, de outro nós temos os dons do Espírito Santo, e nós temos o quê? Qual que é a ideia? A ideia que está por trás é a ideia de um equilíbrio gerado pela pessoa do Espírito Santo. Então, hoje o Espírito Santo habita aonde? Habita na Arca da Aliança? Não mais. Habita no Templo de Jerusalém? Não mais, inclusive não tem, ainda vai ser refeito. Tem palavras messiânicas em relação ao fim dos templos, escatológicos em relação a isso. Então, não está mais num lugar específico da terra, criado por homens, levantado por alguém, por um arquiteto, um engenheiro, não. Agora o Espírito Santo habita em quem? Em nós. Isso é muito interessante, e é muito importante nós termos essa ideia. Então esse Espírito Santo que habita em nós, ele quer manifestar algo. E olha interessante, se o candelabro, a menorá judaica, ela é uma representação, um símbolo da própria presença do Espírito Santo e da revelação dele ao ser humano,
Se nós conseguimos fazer, por causa da nova aliança, esse paralelo dessa simbologia bíblica, então o que o Espírito Santo quer manifestar em nossa vida? Ele quer manifestar em nossa vida o fruto do Espírito, e Ele quer manifestar em nossa vida os dons também do Espírito, ok? Ele deseja manifestar isso, não necessariamente na nossa vida como indivíduo, claro que o fruto sim, mas os dons espirituais, Ele quer fazer isso, manifestar-se no corpo de Cristo. Ele concedeu esses dons ao corpo de Cristo, à igreja dele, ok? Então nós temos uma imagem de equilíbrio aqui, e isso é muito importante nós entendermos, porque estabelece para nós como que um propósito. Qual que é o propósito do Espírito Santo? É nos levar a uma vida de profunda frutificação. Então o Espírito Santo atua em nossa vida para nos levar a uma vida de profunda frutificação por meio dessa relação que nós temos com Deus, mediante o Espírito Santo, obviamente. Isso vai manifestar um fruto, e nós sabemos que está lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, mas nós também sabemos que o Espírito Santo ele quer manifestar em nossa vida um serviço para a glória de Deus, que é feito na total dependência dele, de Deus. Não é gerado pelo nosso esforço natural, não é uma capacitação natural, nós não nascemos com isso, não é uma habilidade que nós adquirimos ao longo da vida, é algo que vem dele, da presença dele, e que se manifesta através da nossa vida, que nós chamamos então de dons do Espírito Santo, ok? Com isso, nós estamos mencionando, apenas para a gente poder criar uma imagem aqui, mas nós mencionamos na semana passada que, agora falando mais especificamente desses dons espirituais, que uma maneira, assim, para efeito de estudo, é claro, né, uma maneira mais assim, educativa de explicar a respeito dos dons espirituais, e fica até mais fácil de entender, e até depois você vai conseguir mencionar todos eles de forma muito mais fácil, é entender que esses 9 dons espirituais, eles podem ser subdivididos em 3 categorias. Pasmem, as hastes aqui, ó, carregando então cada uma delas as suas amêndoas. Então nós temos uma haste, podemos assim dizer, entenda essa linguagem, é apenas uma figura de linguagem. Nós temos uma haste de uma manifestação específica dessa ação de Deus, nós vamos falar dela nessa noite. Nós temos uma outra haste e mais uma outra haste, ou seja, esses 9 dons, eles são subdivididos em 3 grupos, ok? E cada grupo contendo 3 dons. Ficou fácil de entender, né? Por que isso, pastor? Por que dá para colocar isso numa mesma categoria? Porque existem dons que eles são parecidos no seu funcionamento. Eles são parecidos também no propósito que o Espírito Santo executa quando opera através deles. Então, obviamente, você não vai encontrar um versículo bíblico que fala assim, ó, e os dons espirituais são subdivididos em 3 grupos. Você não vai encontrar verso bíblico nenhum a respeito disso. Mas, obviamente, você vai entender esses conceitos. E o próprio apóstolo Paulo se encarrega de falar do grupo. Em algumas passagens ele fala do grupo. E nos ajuda a entender dons que estão ligados a esse grupo, a essa haste dos dons espirituais, das manifestações do Espírito Santo. Abra comigo então, se você pode, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 26. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 26, nos fala a respeito de uma ordem que acontece no culto, mas tem um detalhe interessante no versículo 26, porque ele usa uma expressão que nós precisamos olhar com atenção para ela. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Interessante que ele coloca ali um elemento aparentemente novo, ele dá um nome ali que nós não estamos tão acostumados, pelo menos não surge naquela relação dos 9 dons que ele menciona em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala dos dons. Ele chama ali, um traz o que ele fala ali? Revelação. Interessante isso, né? Pastor, esse é um 10º dom? Tem 9, aí tem que surgir mais um chamado o 10º dom, o dom da revelação. Não, não é. Isso aí é uma forma
geral, genérica, de se referir a 3 dons do Espírito Santo que o Paulo já tinha falado em 1 Coríntios capítulo 12. Que são eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ok? Que nós aqui entendemos, todos eles fluem por meio de uma palavra que ele mencionou ali, chamado revelação. Ok? Então, os dons de revelação, eles podem ser divididos, subdivididos nesses 3 dons aqui que eu acabei de falar, que são eles, de novo, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ok? Então, uma haste nós vamos chamar de a haste da revelação. São dons que vão falar de uma inspiração que Deus dá para revelar algo. Deus está, como está dizendo o nome, né? Deus está revelando alguma coisa. Interessante, né? Então, quais são os 3 dons que eu mencionei mesmo? Que são os da haste da revelação, é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Ok? Esses 3 dons, eles estão numa categoria que nós chamamos na teologia, nós chamamos na leitura bíblica de os dons de revelação. Existe uma outra haste que nós vamos chamar ela de dons de poder. Tem os dons de revelação e tem uma outra haste que nós chamamos ela de dons de poder, que são eles, os 3 dons ligados aos dons de poder. É o dom da fé, a operação de milagres, ok? E o dom, ou os dons de curar. De novo, então, os dons de poder, ok? Os dons de poder, está falando do dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Pastor, o apóstolo Paulo fala disso? Fala. Assim como ele fala da revelação, ele também fala do poder. E ele explica um pouquinho sobre isso e nós já entendemos o que ele está querendo dizer. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,4, eu leio para você, 1 Coríntios 2,4, ele fala o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, é claro, mas em demonstração do Espírito. Até aí nós compreendemos de maneira genérica, e agora ele começa e fala de uma outra demonstração, porque já aparentemente está claro para nós que é a demonstração do Espírito, mas ficou vago. Agora ele entra e fala, e de poder. Ele dá uma ênfase aqui naquilo que poderia já ser subentendido quando ele falou demonstração do Espírito. Mas para não restar nenhuma dúvida, ele está falando de demonstração de poder. Demonstração de poder. Que poder é esse? De Deus. É poder de Deus. Mas é poder do Espírito Santo também, obviamente. É uma demonstração do poder do Espírito Santo em um momento específico, numa finalidade específica que Deus quer trazer à luz, por meio daquilo que são os dons ligados à expressão de poder de Deus. Ok? Ele fala mais sobre isso, pastor fala. Por exemplo, quando ele está falando das credenciais do seu apostolado, ele fala lá em 2 Coríntios 12, eu leio para você também. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, ele diz assim, ó: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência. Olha o que ele diz aqui, ó. Por, grave isso, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Traduza isso como sinais, prodígios e milagres. Sinais, prodígios e milagres. Ok? Legal. Então, tem mais alguma passagem bíblica que possa nos ajudar em relação a isso, pastor? Tem Romanos 15, 19, ele também fala sobre isso. Romanos 15, 19, ele diz assim, ó. Ele fala, ó: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então está dizendo basicamente nessas palavras que o apostolado dele, bem como a sua pregação
não se baseia em uma persuasão humana, em alguma capacidade retórica, mas ele vai na dependência do Espírito Santo, esperando que se manifeste e se demonstre poder. Ele está mencionando a respeito disso, que se demonstre poder, ok? Nesse primeiro momento a gente vai fechar só para poder entender isso aqui. Então nós temos, vamos de novo, nós temos uma haste chamada dons de revelação. Como o próprio nome está dizendo, esses dons revelam algo. Nós temos uma outra haste que é a haste dos dons de poder. Como o próprio nome está dizendo, esses dons demonstram poder. Até então estamos bem, certo? Quais eram os dons de revelação mesmo? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Legal. Quais são os três dons que nós... Quais são as três amêndoas que estão na haste do candelabro de Deus no lado dos dons espirituais, que nós chamamos aqui de essa haste chamada dos dons de poder? São eles o dom da fé, dons de curar e operação de milagres. Quando você avalia esses três dons, a maneira como eles se evidenciam e se manifestam, eles fazem o quê? Eles demonstram poder. É aquilo que nós comumente chamamos de sinais, prodígios e maravilhas. Quando a gente fala assim, sinais, prodígios e maravilhas, a gente está dizendo assim, ó, dons de poder. Quando a gente fala assim, Deus revela alguma coisa, a gente está clamando por uma haste que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E só. Ok? E agora começa uma nova haste, que é a haste justamente que faltou, né? Quais são os dons que faltaram de ser mencionados aí? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos estão ligados à palavra. São aquilo que são chamados de dons vocálicos ou dons vocais, mas nós preferimos chamar aqui de dons da palavra. Dons da palavra. Ok? Então nós temos dons que falam a respeito de palavra, mas não é por causa que uma palavra necessariamente é dada, não é só essa ideia. Aqui nós temos dons exclusivamente ligados ao falar, ok? A palavra de conhecimento, a gente já vai ver sobre ela, e a palavra de sabedoria, elas estão ligadas a uma revelação que Deus traz. Aqui, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas estão todos ligados numa categoria que nós chamamos aqui de dons ligados à palavra, dons da palavra, ok? Que são o quê? São manifestações verbais, são manifestações faladas, manifestações daquilo que Deus está fazendo, quer fazer, ok? E ela é mencionada, ela é dita. Perfeito? Amém? Vamos lá então. Vamos ficar nessa primeira haste. Eu acho que vai dar tempo de falar um pouquinho dessa haste hoje, talvez apenas a primeira amêndoa. Vamos ver se a gente consegue descascar essa amêndoa até o final dessa noite aí. Ok? Qual é o primeiro da relação de dons ali de 1 Coríntios 12? Primeiro é palavra de sabedoria. Ok? Então nós temos ali um dom, que nós já sabemos que ele está ligado ao dom de... Qual que é mesmo? Os dons de revelação. Vamos falar junto esse negócio para poder ficar mais fácil? Aí todo mundo presta atenção, todo mundo se liga, todo mundo fica ligado na mesma coisa, a gente fica tudo conectado e Deus vai ficar feliz com esse negócio. Vamos lá? Então nós temos três grupos. O primeiro deles é os dons de revelação, que são eles, vamos falar na sequência que a gente já combinou antes, né? Então é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. De novo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses três nós chamamos de dons de revelação. Nós temos aqueles que nós chamamos de dons de poder, ok? O poder. Esses dons de poder são eles, os três, na seguinte ordem, aquela que nós já estabelecemos previamente, que é dom da fé, operação de milagres e dons de curar, ok? Então, só para não faltar com a repetição, os dons de poder são eles. Muito bem. Então, dom da fé, operação de milagres, dom de curar. Muito legal. Agora ao contrário. Então, dons de curar, operação de milagres e dom da fé.
Agora de cor e salteado. Não precisa. Então nós temos esses 2 grupos e temos um último que sobrou, que são os dons da palavra. Agora ficou fácil, né? Que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. De novo, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses 3 são os dons da palavra. Legal. Agora vamos começar a falar a respeito dos dons de revelação. Vamos começar então pela palavra de sabedoria. Ok? Uma coisa importante quando nós dizemos algo a respeito dessa tal palavra de sabedoria, bom, primeiramente é importante dizer que explicar a palavra de sabedoria se aproxima muito também a explicar a palavra de conhecimento. Elas estão muito ligadas na explicação. A gente vai perceber uma diferença bem significativa em relação a uma e outra, mas a explicação, uma boa parte da explicação que eu estou dando para vocês numa, vale também para a palavra de conhecimento. Ok? Então, palavra de sabedoria não é o dom de sabedoria. Já viu? Tem pessoas que falam, nossa, ele tem um dom. Que dom que ele tem? Eu tenho um dom de sabedoria. Coisa linda, né? Tem gente que fala para mim, pastor, você é uma pessoa muito sábia. Eu sabia que sabia subiar, ainda sábia demais. Então, a sabedoria que o senhor tem, que eu vou te falar um dom que Deus lhe deu. Aleluia. Que dom é que eu tenho? Então, a pessoa fala, você tem o dom da sabedoria. Existe o dom da sabedoria? E agora eu peguei vocês, né? Agora, porque isso aí deve ser pegadinha do malandro. Se o pastor está jogando assim, porque ele já sabe que é não, a resposta é não, né? Qual é o dom espiritual que existe, biblicamente falando? É o dom da... Qual que é o dom que tem, irmãos? Da revelação, né? O primeiro é o palavra de sabedoria. Qual o nome do dom? É a palavra de sabedoria. Não é o dom da sabedoria. Então já começa por aí. A palavra de sabedoria não é o dom da sabedoria. O nome dele já começa a indicar alguma coisa importante. Ele é uma palavra de sabedoria. Então, a sabedoria em si, olha que coisa interessante, ela não é um dom propriamente dito, espiritual, um dom do Espírito Santo. Porque se fosse um dom do Espírito Santo, como a Bíblia fala, a uns Deus concederia. Então ele concederia ao pastor Wesley, mas talvez olharia para você e falaria, não, esse eu não quero dar o dom da sabedoria para ele, não. Eu gosto mais do Wesley, o Wesley vai ter o dom da sabedoria, mas a Jo não vai ter. E deu para a bola, entendeu? Então ele tem, eu não quero dar para ela, vai ficar sem sabedoria nenhuma. Aí nós cancelamos a palavra bíblica que fala assim, se algum de entre vós tiver necessidade de sabedoria, peça a Deus que voluntariamente dá. Ele concede a quem pede. Então, se todos nós pedirmos, todos nós vamos ter o quê? Vamos ter sabedoria. Ela vem de Deus? Vem de Deus. Aleluia. Não há dúvida que vem de Deus. Ela vem do alto, sabedoria do alto, diz a Bíblia. Mas ela é um dom espiritual? Não, não é. Esse dom espiritual não tem nada a ver essa sabedoria de Tiago com aquilo que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 12. Algumas pessoas, até de uma leitura rápida demais na Bíblia, e desprezando os milagres, o poder, o sobrenatural, eles fazem leituras rápidas, eu tenho esse dom, esse eu não tenho, esse eu tenho, tu fala assim, eu tenho fé, então eu tenho o dom da fé, eu tenho sabedoria, então eu tenho a palavra de sabedoria, eu tenho bastante conhecimento, tenho muito livro na estante, eu tenho muito livro que já li, então eu tenho muito conhecimento, eu tenho conhecimento. E as pessoas ficam avaliando os dons em função daquilo que acham que tem, de acordo com uma maneira natural de pensar os dons. Mas não tem nada de natural nessa história. Lembra que o candelabro era totalmente de ouro. E o significado disso a gente já entendeu, que ele é totalmente de Deus. Não é humano. Não é na escola que se tem, a gente não ensina isso. Eu vou ensinar hoje para vocês sobre como ter o dom da palavra de sabedoria. Não tem. Na verdade, nós vamos entender de acordo com a palavra de Deus ali, que ele vai conceder dentre esse corpo de Cristo, de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que ele quer fazer, ele vai conceder, porque há uma diversidade nos dons, a Bíblia fala isso, há uma diversidade nas expressões, nas manifestações, mas o Espírito é o mesmo, ele faz isso para que todos nós sejamos edificados e para que nós possamos depender mutuamente do Senhor e uns dos outros, porque nós somos um corpo. E assim como o meu corpo não é só cabeça, mas tem perna também, tem outra perna, tem um braço, tem outro braço, tem bastante coisa nesse corpo.
Muita, está crescendo esse corpo, como nunca. Então ele está aí aumentando, né? É o crescimento do corpo, aleluia. Então, esse corpo inteiro para funcionar bem, ele precisa de toda essa estrutura aqui de funcionamento. Não posso desprezar nada. Tudo aqui é importante. Algumas coisas eu quero desprezar, sim, mas assim, no geral, tudo é muito importante. Aquilo que Deus deu, aquilo que eu me encarreguei de colocar para dentro, aquilo não é muito importante, mas o que é de Deus é muito importante. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode fazer, Rubens. Deus concedeu para ele sabedoria, muita sabedoria, muita sabedoria, muita sabedoria para poder resolver, resolver situações. Mas isso é a palavra de sabedoria? Não, não é. Então, parei, não estou entendendo. Então quer dizer que aquilo que em Tiago está para todos, para Salomão, ele deu em potência 10. É isso. É isso mesmo. Para ele foi em potência 20, 30, 40. Para ele. Foi dentre tudo que ele podia pedir, ele pediu, quero sabedoria. Muito bem. Boa petição, bom pedido. Então vai receber. Glória a Deus. Se eu pedir no meu quarto, se você pedir no seu quarto, sabedoria, a Bíblia fala que Deus vai dar voluntariamente. Deus está assim, ó, distribuindo para todos aqueles que pedem. Sabedoria. Sabedoria é uma chave que abre porta. Se tem uma porta fechada na sua vida, você precisa de uma chave. Então ele vai te dar. Pediu. Você pediu, vai receber. Crendo, sem duvidar, diz em Tiago, né? Sem duvidar, ele vai te dar. Mas isso é palavra de sabedoria? Não. Aí, agora começou a complicar, pastor. Por que não é, pastor? Porque a sabedoria... Deixa eu só me arrumar aqui. Isso, agora ficou melhor. Essa sabedoria aqui... E aqui eu vou decepcionar algumas pessoas. Tá bem na hora boa de decepcionar alguém, então 15 para as 9 já é bom para já resolver. Então eu vou decepcionar alguns aqui. Que é a decepção de conceitos, né? Não quero decepcionar em outro sentido, não. É só uma decepção de conceitos errados. Quando alguém pensa em algo em relação ao futuro, e está pensando em termos de dons espirituais, ela normalmente ela tem uma ideia a respeito. E essa ideia é equivocada, ela é errada. Como assim, pastor? É o seguinte, eu vou dizer para você aqui, que dentre esses dons espirituais, que nós estamos aqui mencionando, aquele que está ligado à predição, o que é predição? É prever algo. Predição é prever o futuro. Falar de algo que ainda não aconteceu. O único dom que está ligado a essa lógica da predição é qual? Olha aí, ó. Redondamente enganados. Não é. E a Bíblia se encarrega de falar. O dom que está ligado a isso, que nós analisamos, tem que ser um dom de revelação, não pode ser dom de poder, irmãos. Porque o dom de poder, ele manifesta o poder, ok? E obviamente, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu estou falando de predição, revelação de um futuro. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vejo que vai acontecer algo na sua vida, Klaus. E quando alguém fala isso, fala assim, assim do Senhor, o que esse cara é? Ele é um... Agora já não sei, pastor. Ele é um profeta? Pode ser. Pode não ser. Pode ser, pode não ser. Por que a gente entende que é um profeta? E aí que nós nos confundimos, eu vou explicar por que da confusão. Ela é conceitualmente fácil de explicar. A gente logo vai entender por que a gente pensa que é profecia, mas não tem nada a ver com profecia. O dom que está entrando agora em ação, se eu vou falar assim alguma coisa para o Klaus. Klaus, eu sinto da parte de Deus que no ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida. Já deu um aleluia lá, glória a Deus. Coisa boa. Então, aí eu começo a mencionar algo, ó, vai acontecer tal coisa na sua vida. E Deus está me trazendo algumas revelações em relação ao futuro do Klaus. Qual é o dom de revelação que está fluindo nesse exato momento? E é justamente o dom que eu estou explicando para vocês. Qual que é? Qual será que é? Não sei agora qual que é. Palavra de sabedoria. Uau! Agora me caiu os butiá do bolso, que nem diria o gaúcho. Agora fiquei sem entender mais nada, pastor. Mas então o que é a tal da profecia na Bíblia? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração.
Se quiser crescer. 1 Coríntios 14, 3. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, 13 o que é profecia. E a Bíblia se encarrega de explicar, tá? Não é nenhuma igreja que explica, é a Bíblia explicando a Bíblia. O que é profecia, pastor? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando. Isso é profecia, tá bom então. Então você é profeta. Dependendo da perspectiva, talvez. Edificando, exortando e consolando. Acabou. Então, peraí, profecia é o quê? Profecia é edificar, exortar e consolar. Numa atuação sobrenatural em Deus, feita, quando isso acontece, é profecia. Amém, 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 amém. Fica calmo, não cai na fé não. Não entra em crise, vai dar tudo certo. Amém? Agora, por que essa ideia? É porque nós associamos a predição do futuro com profecia por causa do quê? Porque no Antigo Testamento, aí que está a questão, no Antigo Testamento, quem falava daquilo que ainda não aconteceu, era quem? Era quem lá no Antigo Testamento? Eram os profetas. Então a gente subentende que quando alguém fala do que ainda não aconteceu, ele está atuando na base de um dom chamado profecia. Não, ele está atuando na base de um outro dom, e naquele contexto, como um profeta. Agora não entendi mais nada, pastor, então eu vou explicar para você ficar mais tranquilo. Existe uma diferença muito importante entre o dom ministerial do profeta e a profecia, ok? Existe uma diferença bem significativa entre o dom de uma pessoa que é profeta em Deus, ok? E de alguém que profetiza, tá? O profeta, ele não só costuma ter a profecia como um dom atuante, mas ele também, ele vai fluir em qual haste você acha que um profeta vai fluir? Dentre essas três hastes: revelação, poder e fala. Revelação. E é por isso que nós confundimos uma coisa a outra, porque quando fala revelação, nós entendemos, é profecia, porque tem que ser profeta. Não, estou querendo dizer o seguinte: o profeta flui nos dons de revelação, ponto, isso é verdade. Mas profecia não é um dom de revelação. E palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos é dom de revelação. Quem disse isso para o Senhor, pastor? A Bíblia, acabei de ler para vocês. A profecia é o quê? O que a profecia é? Ela é edificar. Quando eu edifico, eu estou profetizando. Quando eu exorto e quando eu consolo. Uau! Uau! Amém. Amém, mas eu estou ainda mais ou menos assim, pastor, estou tentando entender. Mas amém. Eu falei que ia decepcionar alguns. Agora olha só. Os dons de revelação se manifestam de que modo? Lembra do Velho Testamento? Nos ajuda a entender. Porque no Velho Testamento, inclusive eram chamados, como é que eram chamados profetas? Em algumas Bíblias está bem claro lá. Como que os profetas são chamados em algumas passagens bíblicas. Quem já leu a Bíblia inteira já deve ter pensado nisso. Eu não gostei dessa palavra não. Aí você vai ler em outra Bíblia, está lá profetas. Qual o nome que se dá para profeta no Antigo Testamento? Um nome que é meio esotérico. Um nome que não é muito bom. Um nome que você acha assim, estranho esse negócio. Alguém já leu um nome estranho referido a profeta, sim ou não? Não lembra, pastor? Vidente. Quem já leu assim? Vidente. Já leu um vidente? Não sei não, hein? Não gostei não. Porque o vidente, o que o vidente faz ali? Vê. O vidente vê. Então, como que Deus falava com os profetas no Antigo Testamento quando eles estavam operando em revelação? Deus falava por meio de
Visões, olha aí, ó, olha a relação. Então, visões, sonhos, que são modos de Deus falar, estão aqui agora sendo esclarecidos na linguagem do Novo Testamento, nesse momento, numa perspectiva dela, por meio de um negocinho que a gente está chamando aqui de palavra de sabedoria. Ok? Então, os dons de revelação, eles se manifestam por meio de visões, por meio de um testemunho interior do Espírito Santo, aquela voz de Deus dentro de nós, por meio de sonhos noturnos, ou sonhos acordados, que são as visões que nós em algum momento temos, e no Velho Testamento isso fica bem evidenciado, porque os profetas, eles eram chamados de videntes, e eles eram chamados de videntes justamente porque eles tinham visões. Por exemplo, eu não vou ler muito a respeito disso, mas tem uma passagem em Números capítulo 12, versos 6 e 7, quando Deus ele fala defendendo Moisés diante de Arão e Miriam. Ele diz assim, ó, se há profeta no meio de vós, eu, o Senhor, me faço conhecer a eles por meio de sonhos, visões e enigmas. Mas com Moisés não é assim, eu falo face a face. Então ele está dizendo, Moisés é chegado, é tão chegado que eu falo assim, face to face aqui, ó, rosto a rosto. Eu falo cara a cara com ele. O negócio é diferente com ele, mas com o profeta eu falo como? Com o profeta eu falo como? Dom do profeta, tá? Não confunda com profecia. Dom do profeta, ministério profético. Fala como? Fala por meio de visões, sonhos e enigmas. Ok? Então, o padrão com os profetas no Antigo Testamento era sonhos, visões, enigmas. Ou seja, os profetas, além do dom de profecia, que a gente vai explicar melhor quando a gente falar da profecia, eles normalmente se moviam nas revelações, que naquele contexto eram chamadas assim de visões, sonhos e enigmas. Ok? Então, eu já falei sobre isso. Deus falava, Jeremias, o que você está vendo? Tem muito versículo bíblico que Deus fala, o que você está vendo? Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ô Isaías, o que você está vendo? O que você vê? Eu vejo um candelabro de ouro puro. Ele estava vendo na frente dele? Não. Era uma visão espiritual. Eles estavam se movendo em visões. Ok? Então, presta atenção, porque agora para fechar com chave de ouro em relação à palavra de sabedoria. Para a gente perceber o que é uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma revelação de Deus, tá? É uma revelação que Deus nos traz, associada ao futuro. Por isso a predição. Quando Deus traz uma palavra de sabedoria, nós vamos chamar isso de revelação. Só que nós comumente entendemos que isso tem a ver com profecia, mas não é. As pessoas que estão recebendo podem ser profetas de Deus, e por isso a confusão, mas não é. Quem nunca ouviu alguma pergunta de um crente bem do reteté, que chegou para você e perguntou, na tua igreja tem revelação? Já recebeu essa informação? Da onde tira isso? Dessa palavrinha de Paulo que traz revelação. O que é isso? São os dons de revelação. Dentre eles, um deles e esse é o chave do negócio, que é aquele assim, ó, quem aqui tá, aí fala, vai acontecer na sua vida, papapá. Isso é uma predição do futuro, certo? Qual é o dom que está fluindo naquele momento? É o dom da palavra de sabedoria. Então veja que não tem a ver com sabedoria humana, não tem a ver com sabedoria que você pede a Deus, não tem a ver com a sabedoria fruto de conhecimentos humanos, tem a ver com uma informação dos céus a respeito de algo que ainda não aconteceu, futuro. Ok? Um fato ligado ao futuro. Ok? Para traduzir melhor, para você entender bem, para você entender assim, ok, você já entendeu que está ligado ao futuro, mas para entender melhor, o que é uma palavra de sabedoria, um conceito. Palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Está ligado ao futuro. É assim, Deus revela algo, e agora vem um conselho de Deus por meio de uma pessoa. Pode ser um profeta de Deus, obviamente. Então ele tem uma revelação, e agora vem um conselho em relação ao futuro. Você é bom que você se mova assim. É bom que você faça tal coisa.
é importante que você vá para cá, é importante que você vá para cá, porque Deus me mostrou o futuro, Deus mostrou alguma coisa que está para acontecer, e Deus mostrou, não porque é fofoqueiro, mas é porque Ele quer, tem um propósito nisso que é tal. Então, aqui vai o conselho, aí dá um conselho em função de uma revelação. Então, um conselho em função de uma revelação é uma palavra de sabedoria. Tem no Antigo Testamento algum episódio que nos faça entender? Tem. Vamos rapidamente ver se a gente consegue. Gênesis 41, é uma passagem longa, não vou ler. Gênesis 40, depois você lê em casa. Gênesis 41, do 15 ao 37, lá tem palavra de sabedoria. Lembra do faraó? Faraó teve sonho. Deus se movia com os seus profetas naquele tempo por meio de sonhos, visões e enigmas, certo? Vai entrar um enigma aí. Agora é um enigma. Vai entrar um sonho aí. Está fluindo o mover de revelação. Tem revelação na história. Aí Deus dá sonho para um cara. Nada mais, nada menos que o grande faraó. O cara fica completamente mal. Os sonhos deixam o coração dele pesado. Ele acorda, fica lá se mexendo, volta a dormir, o sonho volta. Quais eram os sonhos? Ele vê 7 vacas gordas. Aí depois vê 7 vacas magras. As magras comem as gordas. Lembra desse negócio? Uau! E não ficam gordas. Ou coisa de Deus isso aí, irmãos. Quisera que voltasse esse negócio de comer a gorda e não ficar gorda. Legal. Mas vamos lá. Então, esse sonho acaba, ele volta a dormir, aí vem as espigas. Lembra das espigas? Aí tem lá 7 espigas robustas, cheias, fortes. E daqui a pouco vem as 7 espigas raquíticas, fracas. Beleza? Ele termina o sonho e fica revoltado. Ele fala, meu Deus, não entendi nada. Por que não entendeu, irmãos? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo. E aí agora eles consultam os magos, os bruxos, os videntes do mal. Do lado negro da força. Então agora eles vão lá e o que acontece? Chama eles todos e eles não conseguem entender nada. Nada. E aí o que acontece? Aí surge uma informação. A informação é: existe um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Ele está na Bíblia lá. Ele tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, então, pode ter revelação. Chama então o Zé. Legal? Chama o José. E agora o José, olha só, ele vai lidar com o quê? Com um sonho. Ele recebeu o sonho? Não. Olha o detalhe, ele não recebeu o sonho. Ele não teve um sonho, mas ele vai discernir um enigma. Tem uma símile ali estranha, ele vai discernir. E aí ele traz esse sonho para ele, o que ele fala? Ele explica o sonho. E o que ele traz agora? Ele traz a revelação do sonho e ele traz um conselho. Lembra que eu falei? Revelação seguida de conselho. Ele fala assim, olha, 7 gordas, seja espigas ou vacas, 7 anos de bonança. 7 magras, 7 anos de fome, escassez, crise total. Aí a pergunta, o que fazer? O que fazer? Veja só, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele fala? Aí vem um princípio. É um princípio de sabedoria. Se alguém quiser aplicar isso para qualquer área da vida, vai dar muito certo. Mas naquele momento foi um princípio absoluto e totalmente revelado por Deus, que entrou assim como a luva na mão. Que ele falou assim, olha, você vai precisar lidar com essa realidade da escassez, e para isso você vai precisar trabalhar com provisionamento. Provisionamento, olha que palavra chique de administração financeira aí, de administração. Tem que trabalhar com provisionamento para poder ter melhor ano da sua vida, aleluia. E o provisionamento é trabalhar com reserva. É aprender a trabalhar com reserva, ou seja, você não vai apenas sobreviver na crise, mas você vai ainda se fortalecer no meio da crise. Você vai se transformar no mais importante quando a crise bater em todos, porque você teve provisionamento, que você trabalhou na época da gordura, na época que estava tudo dando certo, no tempo da provisão, você se encarregou de ter reserva, e no dia mal, você não apenas supriu para si, mas vai suprir para muita gente. Diga glória a Deus. Aleluia. O que foi isso? O que acabou de acontecer aqui? Uma palavra de sabedoria. Mais uma para poder acabar. Em 2 Reis, capítulo 6, do 8 a 10, tem um episódio de Eliseu. Eliseu, o que ele era? Era um profeta, vidente. Beleza. Olha que coisa interessante. O Eliseu, ele agora, ele tem uma parceria com
com o povo de Deus, obviamente. Ele vai até o rei de Israel e ele se encarrega de falar o quê? Os planos do rei da Síria contra ele. Olha que coisa. O rei da Síria está lá planejando estratégias de guerra. Chama generais, chama os soldados, estratégias de guerra de como acabar com Israel. Esse negócio não é velho, hein? Não é só o Irã que falou que Israel deve ser retirado do mapa. É antigo esse negócio. Vamos acabar com Israel. Aí eles pensam, estratégia. Eliseu está lá no lugar dele, lá na montanha, no monte, orando. O que acontece? Deus mostra tudo. Deus traz uma revelação a respeito daquilo que eles fariam com Israel. Olha só. Deus mostrou para Eliseu detalhes da guerra. Ok? Aí ele vai para o rei de Israel e fala tudo. Aí o que acontece? O rei da Síria fica louco. Quem é o X9 aqui que está contando todo esse negócio? Tem um... Não, traz aqui que a gente vai... Vamos pegar o saco, botar na cabeça desse cara, vamos fazer ele... Cadê os pneus? Vamos botar lá no automóvel, vamos queimar esse homem, porque está entregando tudo. O cara queria matar. Não, é sério, alguém aqui está falando para o rei da Síria, para o rei de Israel. Aí chama todo mundo, ninguém, irmãos, os caras estavam grudados, ninguém falou nada mesmo. Quem falou? Espírito Santo. Para quem? Para o profeta. Qual o dom e ação? Agora vai entrar a palavra de sabedoria. Agora vai entrar a palavra de sabedoria. Primeiro entrou um conhecimento a respeito do fato. Por isso que eu falei que tem relação. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento tem muita relação. Beleza. Agora ele vai até o rei de Israel e ele começa a dar conselhos de como ele deve lidar com a informação do que ele estava recebendo de Deus. Ele começa agora a mostrar os caminhos para que ele não pudesse ser pego, para que ele pudesse ter vitória contra o rei de Israel. Deus mostrou o quê? No primeiro momento ele trouxe o quê? Ele trouxe a informação, os caras estão com estratégia clara de guerra, aqui tem ali tem uma arapuca, ali tem uma artimanha, tem uma cilada, é assim que funciona, isso beleza. Agora ele fala, ande por aqui, ande por ali, ande por lá. Isso é o que se encarrega de fazer o conselho de Deus. É a sabedoria, detalhezinho da conexão entre sabedoria e daquilo que a gente falou. É uma sabedoria que destrava portas, que resolve problemas, mas que está ligada com uma atuação espiritual plena, direta, específica, fruto de uma pequena fração dessa grande sabedoria divina. Amém, irmãos? O tempo acabou. Semana que vem eu falo do Novo Testamento e de alguns episódios narrados em Atos dos Apóstolos que nos mostram a respeito dessa palavra de sabedoria. Deixamos para a semana que vem, seguindo nossa série de mensagens sobre os dons do Espírito Santo.